Opa, aqui é o Érico. E muita gente me pergunta como empreendedor, Érico, é possível empreender sem ter um centavo no meu bolso? Porque é muito fácil ver essa galera empreendendo cheio de dinheiro, mas eu não tenho um centavo. É possível que eu consiga empreender sem ter um centavo no meu bolso? E eu gravei esse vídeo exatamente para responder essa pergunta. E talvez você saiba, talvez não, mas eu trabalhei na indústria de banco de investimento por muito tempo. E lá a ficha caiu para mim sobre uma coisa. Eu sempre acreditava que era preciso ter dinheiro para empreender. Eu sempre acreditava que o empreendedor precisava ter dinheiro para empreender. Isso é um mito. E é um mito que ficou muito claro quando eu entrei na indústria de banco, quando eu comecei a entender como aquilo funcionava por dentro. E o fato é que dentro de um banco, e talvez você possa até entender isso, mas talvez a ficha não tenha caído. O banco, ele empreende de alguma forma ou de outra, mas ele não empreende com o dinheiro dele. Ele empreende com o dinheiro dos outros. Muitas vezes com o seu dinheiro. Você vai lá e deposita o dinheiro e aquele banco investe aquele dinheiro, ele empreende com aquele dinheiro. E é aí que ele tira o dinheiro dele. Então, muitas vezes é preciso ter dinheiro para empreender? Sim, é. É preciso que esse dinheiro seja seu? Não necessariamente. E aí que veio a sacada. Aí que veio a sacada. Uma vez que alguém consegue mostrar uma oportunidade para alguma outra pessoa que tem dinheiro, ele cria a possibilidade dessa pessoa injetar dinheiro naquele empreendimento, naquela visão, naquele processo, e a pessoa consegue fazer com que aquilo funcione sem ela botar um centavo do dinheiro dela. Grandes empreendedores, vou te dar um nome, Steve Jobs. Steve Jobs não tinha dinheiro quando ele começou, não tinha nenhum centavo. Inclusive, se você vê um vídeo no YouTube onde ele fala no final de uma graduação na Universidade de Stanford, em 2005, ele fala que ele pegava garrafa de Coca-Cola vazia e retornava para os estabelecimentos que coletavam ela a troco dos centavos para ele poder fazer uma boa refeição por dia. Então ele não tinha dinheiro. Agora, como é que um cara sem um centavo no bolso, ou poucos centavos no bolso, não tinha dinheiro, como é que ele criou aquilo? Porque ele teve uma visão. Ele teve uma visão, ele teve um projeto, ele conseguiu vender aquele projeto para pessoas que tinham dinheiro. E eu vou te falar mais o seguinte, talvez você saiba disso, talvez não, eu fiquei muito presente para isso. Tem muita gente que não tem dinheiro. E tem muita gente que tem muito dinheiro e não sabe o que fazer com o dinheiro. Quem não tem dinheiro tem um problema. Quem tem muito dinheiro tem um problema mesmo. Eram as pessoas que iam no banco de investimento para investir esse dinheiro. Eles não sabem o que fazer com o dinheiro. E um dia que talvez você chegar talvez você já esteja nessa área que você já tem um dinheirinho guardado aí. Talvez você já esteja no tempo da sua vida, você está sentado numa montanha de dinheiro. E se você for essa pessoa que está sentada nessa montanha de dinheiro, por acaso, você sabe do que eu estou falando. A pessoa que tem uma montanha de dinheiro tem um problema. Ele não sabe o que fazer com aquele dinheiro. Então, existe muita gente, isso pode parecer mais estranho para algumas pessoas ou não, que tem um problema. E o problema deles é ter muito dinheiro. E sabe como é que eles resolvem esse problema? Investindo esse dinheiro. E algumas pessoas vão lá no banco e investem por taxa de juros, a proposta do banco, a visão do banco. O banco fala assim, cara, me dá isso aqui, coloca esse dinheiro aqui, depois eu te devolvo ele com mais isso e isso, e o risco é esse. Tem gente que investe em empresas. Um pouco tempo atrás eu recebi a ligação de um venture capitalist querendo comprar parte de uma empresa que eu nem queria vender. E é isso. E tem gente que investe em pessoas, a criação de empresas. Então, assim, existem vários jeitos de você levantar dinheiro para o seu investimento. Um jeito é pedir emprestado no banco, outro jeito é no cheque especial, mas esses não são os únicos, porque esse você se enfoca em juros. E eu não sei ao certo se é isso que, dependendo do perfil de empreendimento, que é isso que você deve fazer. Existe algum jeito de você pegar dinheiro e não ter nenhum risco com esse dinheiro, não necessariamente pagar juros. E esse jeito é você vendendo parte daquele projeto que você quer tocar para frente para uma pessoa que acredita no projeto, ele vai avaliar duas coisas quando ele vai observar isso. Uma pessoa que tem dinheiro geralmente avalia duas coisas. Ele avalia se aquele projeto é um projeto grande bastante, que tem um potencial de retorno bastante para aquele dinheiro que ele vai investir, e ele vai olhar na segunda pessoa, que é você. Exatamente você. Não importa se você mostre a maior oportunidade do mundo para alguém, ele vai olhar para você, ele vai olhar no seu olho e vai falar, esse cara tem capacidade, essa pessoa tem capacidade de tocar isso. Logo, se você não tem hoje um empreendimento, não é necessariamente, eu vou falar isso, eu advogo que se você hoje não consegue empreender, não é necessariamente porque você não tem dinheiro, necessariamente, tá? É porque você ainda não conseguiu vender a sua ideia, a sua visão, o seu projeto para alguém que tem. Vou repetir de novo.
Se você hoje não está tocando no seu projeto por falta de dinheiro, e você fala que não tem porque não tem dinheiro, não é necessariamente o dinheiro que está te parando. Eu sei que tá, eu sei que parece que tá, mas que na verdade por trás de tudo aquilo que está te parando é a sua, talvez ainda incapacidade, ou talvez a sua não capacidade ou não desenvolvimento em vender uma ideia para alguém que tem dinheiro. Porque essas pessoas existem, acredite ou não, é só você começar a andar para os bairros, você vai conseguir saber que existe. E mesmo se você tem dinheiro, um dia vai faltar dinheiro. Para você investir em tudo que você quer. Pergunta como é que eu sei disso. Eu estava uma vez, um pouco tempo da minha carreira, eu comprava muito imóvel em leilão. Eu comprava imóveis em leilão abaixo do valor de mercado, cerca de 50%. Imóveis embaraçados, né? Então a gente desembaraçava os imóveis e fazia isso. E eu comprava. E eu fui comprando, uma hora acabou meu dinheiro. E acredite ou não, se você começar a comprar imóvel, um dia vai acabar seu dinheiro. Não importa quanto você tenha. E aí surgiu um imóvel na Asa Norte, 410 Norte. Para quem é de Brasília sabe como é que é. Uma área boa, um imóvel vazado, 110 metros quadrados e apartamento muito bom. Ele estava sendo vendido por volta de 40% a menos do que ele valia em leilão. Só que eu não tinha dinheiro para fazer isso. Agora, engraçado, né? Não venho de uma família assim, eu já tinha um emprego forte antes de começar a empreender. E é assim que eu investi meu dinheiro. E naquele mesmo tempo, eu não tinha dinheiro para pegar aquela oportunidade. Então, assim, eu me vi na situação de qualquer pessoa que viu aquela oportunidade. Eu vi uma oportunidade, que era aquela oportunidade, e eu não tinha dinheiro para executar aquela possibilidade. Então, mesmo quem tem dinheiro, não tem dinheiro, chega uma vez. Grandes empresas, e eu só via dentro dos bancos de investimentos, elas vendem, elas não têm todo o dinheiro dos projetos delas. Elas, enfim, corporadoras, estou vendo aqui um prédio sendo construído aqui na frente desse hotel onde eu estou agora, em Vitória. Provavelmente ela não teve todo o dinheiro, ela vendeu a visão daquele projeto, ou ela fez para um banco que está cobrando juros em relação a isso, ou ela fez para um investidor que está pegando uma parte do apartamento, está ganhando 1, 2 ou 3, sei lá quantas vezes. E no meu caso eu liguei para alguns amigos, liguei para meus irmãos, liguei para meus amigos, cara, é o seguinte, tem isso aqui, é um imóvel, está sendo vendido mais ou menos a 40% abaixo do valor de mercado, eu tenho a capacidade de arrematar e desembaraçar isso, eu e meu irmão Hugo naquela época, e se você quiser, você põe o dinheiro, e a gente, 70% do lucro fica para você e 30% do lucro fica para mim, que o pessoal tem que fazer. Então aí o que acontece? É uma possibilidade onde eu estava colocando zero, zipo do meu dinheiro. Numa possibilidade, a pessoa estava colocando 100% do dinheiro e eu estava ficando com 70%, 30% do lucro. Então assim, é possível? É. Então a sua visão que para o empreendedor de empreender não necessariamente o dinheiro, é a sua incapacidade no momento, não que ele seja incapaz, mas provavelmente ele esteja incapaz. Incapacidade não é um negócio que você nasce ou é. É uma coisa que às vezes você está com um nível de capacidade de 0 a 10, a capacidade está no 3, por exemplo. E a capacidade de vender uma ideia. Então, logo, o limitante no empreendimento não é necessariamente o dinheiro, é só a sua capacidade de vender alguma coisa. Essa é a sacada de hoje. E se você quiser levar a possibilidade, quiser afiar o seu machado, tem um vídeo que eu falo sobre afiar o seu machado, sobre como vender alguma coisa. E quando eu falo alguma coisa, pode ser uma ideia, pode ser vender uma ideia para você, sei lá, uma ideia para uma causa que você acredita. Pode ser uma ideia para uma fundação que você suporta ou apoia. Pode ser uma ideia para sua família. Ou pode ser uma ideia de negócio para um investidor. Como você pode vender essa ideia de negócio para o investidor? Como você pode entender como funciona a oportunidade? Como você pode vender essas ideias para os seus funcionários? E basicamente existem 5 obstáculos que qualquer ser humano vai ter quando ele for, 5 objeções básicas e fundamentais que qualquer uma pessoa vai ter para comprar uma ideia, um produto, um serviço ou qualquer coisa que seja que você esteja vendendo. 5 é fundamental, são 5. Eu gravei um vídeo para falar quais são as 5. Então, se você quiser assistir esse vídeo, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link para esse vídeo. E esse vídeo, se você quiser ir mais além e quiser receber um treinamento sobre como você pode quebrar essas objeções, as 5 principais objeções, clica no link abaixo, você vai ter a oportunidade de cadastrar, porque eu estou fazendo esse treinamento agora, eu estou gravando esse treinamento agora, e para quem se cadastrar, eu vou ter a oportunidade de notificar quando esse treinamento ficar disponível, que não está ainda finalizado no momento que eu estou gravando esse vídeo, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas no momento não está finalizado, então quando você cadastrar, você confirma que eu só mando e-mail para quem realmente está interessado, e você vai ter essa oportunidade. Então é isso aí, se você quiser se aprofundar, é isso. No mais, assine o meu canal do YouTube, você sabe que em algum lugar dessa página tem um lugar para assinar, o YouTube muda de tempos em tempos.
Clica gostei se você não gostou. Clica não gostei se você não gostou. Os dois funcionam muito bem para mim, porque eu consigo tirar como média, né? Consigo tirar como informação se eu estou acertando ou não no conteúdo, se esse conteúdo está sendo relevante para você. Deixe seu comentário. Talvez você saiba ou não, nesse exato momento, os meus primeiros 20 minutos do dia, eu respondo a maioria de comentários que eu consigo desse canal. Às vezes eu consigo responder todos, às vezes não. Enfim, mas você tem a oportunidade aí de eu responder o seu comentário também. Então, todos os 20 minutos por dia eu estou respondendo todos os comentários que eu consigo. Então, se quiser se aprofundar, cadastra. Assine o canal do YouTube para responder, para ficar ligado nesses vídeos. Clica gostei, participe, é a sua participação que patrocina esse vídeo. Eu te vejo na próxima semana com o próximo vídeo.